Você já passou por algum problema, algum acontecimento trágico na tua vida? Ou por alguma experiência que te causou algum choque emocional? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre trauma. O tema de hoje é sobre o transtorno do estresse pós-traumático. E o tema hoje é o seguinte: será que eu tenho algum trauma? Meu nome é José Carlos Oliveira, sou psicoterapeuta de abordagem holística e hoje nós vamos abordar um tema especial, muito interessante. Olha só, trauma é algo que marca, é uma marca dolorosa, é algo que marca, é algo que você atravessou, que você passou, alguma experiência de choque, algum problema que você teve. E o trauma ele vem daí. Aliás, segundo Freud, Freud é interessante porque ele diz que o primeiro trauma que um ser humano passa na vida, o trauma do nascimento. Que quando a gente passa pelo portal do nascimento, aquilo fica impresso, toda aquela passagem angustiante, dolorosa, estranha, esquisita ao mundo uterino que nós estávamos, num mundo de tranquilidade, sossego, para alguns, né? Porque para muita gente é um ambiente muito complicado. E nós vamos falar isso uma outra vez, sobre a regressão intrauterina. O que é isso? Nós vamos falar num outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que neste momento em que nós estamos no útero, estamos numa situação confortável, tranquila, segura. E você sai desse ambiente e vai para um ambiente que é frio, que é estranho, porque o ar toca na pele, aquilo é muito estranho. Mãos pegam você, te carregam para um lugar e é a primeira vez que você inala o ar, enche o pulmão de ar, porque não tinha. Então, todo esse processo e essas experiências pode parecer um nada, mas elas são marcantes, ficam impressas, ficam como um negativo de fotografia, fica impresso ali. Então, Freud fala sobre esse primeiro trauma, que é o trauma do nascimento. Outro tipo de trauma, que também é bastante característico na vida de um adulto, de um ser humano, é o trauma intrauterino. A tua mãe, olha só, tudo que ela sente ao redor do ambiente, tudo que ela tudo aquilo que ela interage, pessoas, situações, tudo que ela interage, tudo que ela pensa, que ela sente na emoção, fica impresso no bebê, no feto. Fica impresso. É como se o feto fosse como se você apertasse um REC para gravar. Pum, você vai apertar o REC, play, REC, né? Então você aperta o play, REC e pronto, começa a gravar. Assim é o bebê. Assim são as crianças até os 6, 7 anos de idade. Mas vamos falar sobre a infância, está um pouquinho lá para frente, é o próximo tema. Esse trauma intrauterino, ele pode ter impressões. Primeiro, pode ter impressões de violência, se a tua mãe sofreu alguma violência. A mãe sofrendo violência no ambiente, seja do pai, seja por algum assalto, seja por alguma ameaça que ela é exposta, o bebê sente toda essa ameaça,
toda essa tristeza, por exemplo, se a mãe está numa fase de muitos problemas. Problemas com o marido, problemas com dinheiro, problemas, enfim, problemas, dificuldades de toda a espécie. E a mãe, ela sentiu aquilo com bastante impressão mental e emocional. Da mesma forma, fica impresso no bebê, as células do bebê. Então, o que acontece? Mas o que acontece então quando vai para a fase, vai para a fase de infância e a criança ela traz algum problema? Olha só, eu atendi uma criança uma vez com 6 anos de idade e essa criança, ela suava as mãozinhas. As mãos viviam suadas, viviam molhadas. Você pegava na mãozinha dela assim, estava molhada mesmo de suor. E a mãe e o pai não sabiam o que era isso. Bom, trabalhando com ela, fiz uma regressão intrauterina e fui mensurando cada tipo de sentimento forte que a criança sentiu nessa fase intrauterina. Bom, acabei descobrindo, através da criança, depois eu chamei a mãe, mas eu acabei descobrindo na criança que ela sentiu uma violência muito grande. Ela entrou num desespero. Quando eu entrei na faixa desse acontecimento, na regressão, ela entrou num desespero tão grande, deu um surto de ansiedade nela. Ela tremia e ela suava a mão. Aí ela não soube explicar, claro, mas foi o que ela sentiu na hora e esse foi o elemento, esse foi o foco estressor que estava ali alimentando a ansiedade dessa criança. Bom, aí chamei a mãe depois da sessão, conversei com a mãe e a mãe ela disse que ela teve um problema muito grave, muito forte, e que ela entrou no banheiro para tomar banho e começou a gritar e se debater. Debater na parede, nos azulejos, e gritar, e berrar. Mas por que ela fez isso? Por acontecimentos que estavam ocorrendo na vida dela, com o marido, com a situação toda, e ela entrou nesse surto aí, devido à gravidez, que estava uma situação bem sensível. Toda mulher é bem sensível, é bastante sensível, né? Nessa fase. E ela entrou nesse surto de berros, um surto catártico, uma catarse, o que é uma explosão de emoções, de desabafo, de jogar tudo para fora. E ela gritava, batia no chão, sapateava, quer dizer, pisava no chão, gritava. O marido teve que socorrer, e ela, não faz assim, bom, enfim. Ela se acalmou e tudo mais. Só que essa situação ficou impressa na mente da criança. Bom, graças a Deus deu certo para trabalhar com a criança e depois disso sumiu o problema dela e não teve mais problema. Então veja aqui onde é que fica impresso. Falei essa historinha, quer dizer, essa história real, claro, que aconteceu com um dos meus clientes, né? Aconteceu isso, e que para que você perceba que toda a impressão que a mãe passa, seja emocional, principalmente aí a parte emocional, que é a mais forte, e mental, no caso, fica impresso na mente da criança. E isso ela leva para a infância, como foi o caso desse menino, de 6 anos. Levou. Qual foi o sintoma dessa coisa que a mãe atravessou, que a mãe passou, e que ela se debateu toda, e a criança estava lá? As mãos suadas, a sudorese. Mas era uma sudorese interessante, que era nas mãos. Era nas mãos. E por incrível que pareça, a mãe deu muitos tapas na parede. Murros, tapas. E batia assim no azulejo. Batia. Pá. As mãos da criança, só as mãos suavam. O rosto não, só as mãos. Curioso isso. Nem sei explicar o porquê, mas é bem curioso isso. Tá aí, para você tirar as suas conclusões.
Então, a criança leva isso, ou seja, essas impressões, elas seguem a razão da linha do tempo e vai para a fase infantil. E nessa fase infantil, se não trabalhar isso, continua com o problema a criança. Vai para a vida adulta? Vai para a vida adulta. E o que na vida adulta ele vai sentir? Ou ele pode ter problema ainda de suor nas mãos, ou esse adulto ele pode desenvolver um medo de violência, um medo de pessoas gritarem na frente dele, medo, enfim, é isso que ele vai. E isso passa a bloquear, a travar a vida dessa pessoa, né? Leva para isso. Outro detalhe interessante também sobre o trauma é a questão de acidentes. Todo acidente gera o trauma. O trauma é um foco. O trauma é um foco estressor, um foco ansioso. O transtorno do estresse pós-traumático, que assim os livros psiquiatras chamam, é um transtorno de ansiedade, é uma disfunção do elemento ansioso. Então, veja que se a pessoa passa por um acidente, se você no caso já teve algum acidente de carro, algum acidente de moto, algum acidente de cair de algum lugar, ou de, não sei, uma máquina que, não sei, não vou entrar nesses detalhes, alguma coisa que aconteceu com você e que aquilo gerou gerou um choque, gerou um trauma. Então, toda espécie de acidentes estão relacionados, estão sujeitos, eu diria, do trauma se instalar e ali ele ficar. Né? Bom, tem outros tipos de trauma, por exemplo, mulheres que passam pela experiência desagradável, ruim e também traumática, que é o estupro. Né? É bem traumático isso para a mulher, muito traumático. Então isso gera o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Outros episódios como assalto, não é? Assalto, você está no supermercado, entra assaltantes e anuncia o assalto, e você está ali. Aquilo é um choque, você fica olhando, você fica numa situação enfim, de choque, de pânico. E você não sabe o que fazer. Você fica ali parada por alguns segundos sem saber o que fazer. Você nem pensa em fugir, não pensa em nada. Você só fica em choque olhando aquilo. De assalto, né? Qualquer tipo de acontecimento que seja violento, ele gera trauma. Qualquer tipo de acontecimento. Mulheres que apanham dos maridos, né? E pode gerar traumas. E não é só as mulheres também. Maridos que também apanham das mulheres. Também geram traumas para eles. É interessante, não são só as mulheres que apanham dos seus maridos. Tem maridos que apanham das suas mulheres. Né? Então é isso. O trauma, ele se instala basicamente, tá, por toda e qualquer situação de ameaça, de choque violento. Tá? Então, é interessante que você entenda como é que se forma o trauma, para que você consiga entender o que acontece com você. E o que acontece com você? Os sintomas, ou seja, aquilo que acontece com você. Olha só, nem todas as pessoas sentem da mesma forma. Para cada pessoa que tem esse problema do transtorno do estresse pós-traumático, ou a disfunção que chamamos de trauma, esse problema emocional, nem todas as pessoas sentem o trauma em si da mesma forma. Cada um sente de uma forma, de uma maneira. Mas uma das características bastante interessantes de se estudar o trauma no caso é a chamada revivescência. Já ouviu falar nesse nome? Revivescência?
Isso significa que a pessoa que sofreu um trauma, ela revive isso o tempo inteiro, o tempo todo. Ela vai dormir porque isso vai para os sonos dela, para os sonhos, formam os chamados pesadelos. Ela passa por essa situação de pesadelo. Por quê? Porque tem um foco na mente dela, nas emoções dela estão impressos um foco violento. É claro que isso vai para os sonhos. Formando o quê? Os pesadelos. Gente, não tem coisa mais horrível do que atravessar por um pesadelo na noite, não é verdade? Todo mundo teve pesadelo, creio que você também já teve os seus pesadelos, não é? Então, esse trauma, ele vai para os pesadelos, ele vai para os sonhos. E mesmo durante o dia, a pessoa que sofreu um problema de trauma, aquilo fica repetindo. Ela tem uma sensação, ela tem uma reação, eu diria, de fuga e esquiva. Ela quer fugir, ela quer se esquivar da situação, de uma situação semelhante, que remonta, que faz lembrar do trauma, onde ela recorda aquelas situações do trauma. Muita gente nem sabe disso, mas isso ocorre por quê? Porque está impresso aonde? Está impresso na mente mais profunda, que chamamos de inconsciente. Tá? Chamamos de inconsciente. Está ali. E aquilo fica batendo, repetindo. Essa bagagem de trauma, de situação horrível que ocorreu ali, esse foco, ele vive, volta e meia, ele sobe na superfície da consciência. E você passa a sentir os sintomas do trauma semelhante no momento em que você sofreu aquele revés. Então, olha só, outro detalhe também que dá bastante nesse sentido aí, quando a pessoa tem esse problema traumático, são reações de pânico. A pessoa entra, ela sente, ela entra em pânico, ela fica desesperada, ela entra num desespero tão grande da sua dor, tremor, taquicardia, seu coração acelera, bem semelhante ao transtorno de pânico, a síndrome de pânico que a gente falou no outro vídeo. Os sintomas do estresse pós-traumático ou do elemento traumático, ele produz geralmente estados de pânico. Não são em todas as pessoas que são assim, mas a maioria sente isso. Bom, então, gente, se ocorrer algo com você nesse sentido, não fique sofrendo na tua casa, não fique sofrendo nos teus passeios, quando você sai para curtir a vida, não fique sofrendo com isso. Procure uma orientação médica, uma orientação psicológica, que vai te ajudar a você superar esse teu problema, tá bom? Um grande abraço, obrigado por assistir o nosso vídeo e fique à vontade para você curtir a nossa página e curtir esse vídeo. Grande abraço, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.